Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do maná dos céus, um ensinamento ministerial, pastoral para aqueles que querem ser obreiro aprovado por Deus. O meu último áudio, eu vos falei sobre a graça de Deus. Gravei 5 áudios falando sobre a graça de Deus, dentro do ensinamento ministerial pastoral. Hoje, amado, eu quero começar a falar sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como ele é conhecido. Livro de Mateus, capítulo 5. Hoje eu quero ler ele até o versículo 12, mas eu vou comentar somente o versículo 3. Está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriardes e perseguires, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exalteis e alegrei-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu li, na verdade são 9 bem-aventuranças, mas se resume em 8, porque a última bem-aventurança está ligada à 8ª. Então vamos hoje falar sobre os bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já gravei essa mensagem para o grupo Orai Sem Cessar e agora estou gravando para colocar em todos os grupos. Ainda falta gravar a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça em diante para o grupo Orai Sem Cessar. Então vamos, amados irmãos, comentar um pouco esta palavra de Deus. Aqui, no livro de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus abre um grande discurso conhecido como sendo o maior sermão de todos os tempos, o Sermão da Montanha. Ele é o maior sermão de todos os tempos porque foi pronunciado pelo próprio Filho de Deus. Ele foi pronunciado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus. Ele é a própria verdade. Ele é a verdade encarnada. Ele é o Verbo de Deus que se fez em carne e manifestou a sua glória ao mundo. A sua palavra é tão verdadeira que ela é conhecida como sendo oráculo. A sua palavra tem o poder de transformar vida. A sua verdade é única. A sua vida é um milagre. A sua morte, o grande sacrifício. A sua ressurreição é a vitória sobre a morte de todos os cristãos. A sua segunda vinda é a mais aguardada de todos os tempos. Esse Senhor Jesus, ele vendo a multidão, ele sobe para um monte e assentando-se,
chega diante dele, os seus discípulos, aproxima-se dele, seus discípulos. E o Senhor Jesus então abre a sua boca e começa a ensinar dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual teria sido a reação das pessoas enquanto ouviram as palavras iniciais do sermão de Jesus? O que significa a palavra bem-aventurado? Significa feliz. O Senhor Jesus está tratando sobre felicidade. Mas que tipo de felicidade o Senhor Jesus está tratando? Falar de felicidade já seria um bom assunto para iniciar qualquer tipo de discurso. Quanto mais um sermão proferido pelo Mestre dos Mestres, pelo próprio Verbo de Deus, pelo próprio Messias. O ser humano vive em busca constante da felicidade. Talvez as variações se deem quanto ao que faz as pessoas felizes. E foi exatamente nesse ponto que Jesus tocou. De que tipo de felicidade o Senhor Jesus está falando? O tipo de pessoa a quem ele se refere como sendo muito felizes são justamente as mais infelizes no conceito secular. São os mais infelizes que o mundo considera. Então o Senhor Jesus apresenta um novo conceito de felicidade, somente experimentados pelos cidadãos dos reinos dos céus. Aqui o Senhor Jesus trata com os pobres. Existem versões bíblicas que diz humilde. Quem é que, tendo ouvido falar de Jesus de Nazaré e sabendo um pouco acerca do que ele ensinou, não estaria familiarizado com as bem-aventuranças que dão início ao Sermão da Montanha? A simplicidade da palavra, a profundidade de ideias desse sermão tem atraído cada nova geração de cristãos, além de muitas outras pessoas. Quanto mais exploramos estas palavras, quanto mais exploramos esta explicação, fica mais claro, amado, que é muitas vezes incompreensível para nós, mas fica, por exemplo, a ser explorado. A sua riqueza são imensuráveis, não podemos sondar quais é a profundeza desta riqueza. As bem-aventuranças descreve o caráter, o equilíbrio e a maneira do povo cristão se comportar. Não existe aqui nesta discurso 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos e outros ainda chamados para suportar as perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas, que ao mesmo tempo são manso, misericordioso, humilde de espírito, limpo de coração, chora e tem fome, e são pacificadores e muitas vezes são perseguidos. O Senhor Jesus apresenta este sermão dizendo: felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque a ele pertence ao reino dos céus. De que pobreza o Senhor Jesus está falando? Da pobreza material, da pobreza financeira? Não, amados. O Senhor Jesus está tratando com a alma, com pessoas que necessitam ter um caráter cristão,
Cada cristão que possui uma dessas 8 qualidades foi chamado de felizes ou de bem-aventurado. A palavra grega significa Macário, feliz, completamente feliz. A versão bíblica da tradução da linguagem de hoje traduz a palavra inicial de cada bem-aventurança para feliz os que... Então, é isso que diversos comentaristas bíblicos tenta explicar, que essas palavras constituem a receita de Jesus para a felicidade humana. Então vamos examinar, pois, cada uma dessas bem-aventuranças proferida pelos mestres dos mestres. A primeira bem-aventurança está destinada para as pessoas que são pobres, são destituídos de qualquer riqueza, se considera pobre. Não está se referindo a pessoas de baixa autoestima. O primeiro grupo de pessoas que Jesus se refere como sendo os felizes são os pobres de espírito. Quem seriam essas pessoas? Muito tem interpretado que Jesus está se referindo àqueles que viviam dentro da linha de escassez financeira, abaixo da pobreza, pessoas destituídas de bens material. Sabemos muito bem que há uma divergência entre os teólogos, entre os comentaristas. Sabemos muito bem que entre as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus e de Lucas, assim se diz: bem-aventurados os pobres, Lucas 6, verso 20, e outro que Mateus declara: bem-aventurados os humildes e pobres de espírito. Por causa disso, alguns comentaristas argumentam que a versão de Lucas é a original. O que Jesus está se referindo aos pobres do ponto de vista social ou sociológico. Entretanto, estaria Jesus se referindo apenas à pobreza material? Não creio, amados. Parece-nos que não. E podemos dizer ou deduzir isto porque as outras 7 qualidades por ele mencionadas também são espiritual. No princípio, ser pobre significa passar por necessidade, literalmente, material. Mas gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus. A pobreza recebeu aqui uma origem espiritual e passou a ser identificado como sendo humilde, ou seja, pessoa que depende totalmente de Deus. Como não tinha como prover por si a sua necessidade, ou seu sustento físico, ou desprovido, dependia somente de Deus. Nesse sentido, amados, nós vemos que Davi intitula-se uma pessoa pobre e necessitado, no Salmo 40, verso 17. Mas Davi era rei, um homem que tinha um palácio, que tinha grande posse, riqueza material, tinha um exército de soldados ao seu dispor. Se considera pobre. Dificilmente essas palavras querem passar por ideia de pobreza material, amado. A pressão dos inimigos sobre si fez com que o grande rei Davi destacasse aquela característica que todos os pobres em geral contêm. Davi, ele declara que é totalmente dependente de Deus. Que sem Deus não adiantava sua riqueza, não adiantava o seu poder de comandar um exército, não adiantava ter palácio,
Nesse sentido, Davi intitula-se uma pessoa pobre, necessitado. Com base nisso, podemos afirmar que todos aqueles que enxergam a sua dependência de Deus, eles são pobres de espírito. Lembra-se que Jesus chama a atenção da igreja da Laodiceia. A igreja da Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja que tinha grande poder de riqueza, ao ponto da igreja se orgulhar da sua riqueza e dizeres: somos ricos, somos abastados, não necessitamos de nada. No livro de Apocalipse, e o Senhor Jesus chama a atenção dessa igreja dizendo: tu és pobre, miserável, nu e cego. A riqueza material não é nada semelhante àqueles que se tornam pobres espiritualmente para se tornar rico no reino dos céus. O reino dos céus é invertido, amados. Precisamos perder para ganhar. Precisamos compreender a nossa necessidade. Precisamos abrir mão da nossa autoestima, da nossa valorização de nós mesmos, para dependermos totalmente de Deus. Então, amados, diletos irmãos, nós vemos que o próprio Senhor Jesus inaugura o reino ao vir ao mundo e fazer uma obra nele. Não há confusão nenhuma em entender que ele, desta forma, o reino já era uma recompensa presente para os pobres de espírito. Muitas pessoas têm pregado, amados, que a felicidade não é para este mundo. Jesus está falando que a felicidade é para agora, para já. Ele diz: felizes são os pobres de espírito. Algumas pessoas têm pregado da seguinte maneira: que aqui na terra iremos sofrer mesmo, que iremos passar por lutas, por constante batalha, por sofrimento, e tem adiado a felicidade para além desta vida, para a eternidade. Mas o Senhor Jesus está falando que felizes são, nos dias atuais, os pobres de espírito, aqueles que se esvazia, que se coloca totalmente na dependência de Deus. Lembra da igreja de Esmirna? Era uma igreja pobre, que passava por necessidade. Mas o Senhor Jesus disse: eu conheço as vossas pobrezas, mas vocês não são pobres, vocês são ricos. A pobreza da alma, a pobreza espiritual, te fortalece e te faz rico diante de Deus. Tudo está disponível para aqueles que abrem mão das coisas seculares. Não amar a este mundo, não amar a concupiscência, não amar a sua própria vida, mas amar a Deus acima de tudo, amar ao seu próximo como se fosse você mesmo, sofrer a dor do seu irmão, sofrer por causa que seu irmão está sofrendo. Aí você se torna feliz. É melhor dar do que receber. É isso que a palavra de Deus nos revela, amados. Deus, Ele é misericordioso para comigo e para com você. Felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza, que necessita de Deus, que clama por Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre pecador. Lembra que Jesus contou uma parábola dizendo que duas pessoas subiram para o templo. Um era pecador, outro era fariseu. E o fariseu orava dizendo: Senhor, eu te dou graça, porque por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, eu te agradeço. Por não ser semelhante aos outros homens pecadores, eu dou dízimo de tudo que possuo. Eu oro 3 vezes, eu jejuo 3 vezes por semana.
eu ajudo os pobres, eu não sou igual a esse pecador. E o homem pecador, ele estava distante, nem sequer tinha capacidade de levantar seus olhos para os céus. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. O que o Senhor Jesus disse? Que aquele fariseu orava para si mesmo, ele não orava para Deus, ele se autoelogiava. Ele já estava cheio, ele já estava completo, já estava satisfeito, ele não necessitava de nada. E por não necessitar de nada, ele não recebeu nada. Mas o pobre, miserável pecador, esse saiu de lá justificado perante a presença de Deus. Amados, diletos irmãos, portanto, a pobreza que Jesus se refere são condições espirituais, são os pobres de espírito, que ele declara bem-aventurado. Este, tão somente este, recebe o reino de Deus, pois o reino de Deus, que produz a salvação, é um dom tão absolutamente de graça, quanto imerecido, e tem de ser aceito com dependente humildade de uma criacinha, amados. Então nós precisamos compreender isso. Precisamos nos despir de toda a vaidade, de toda a mácula, de toda a arrogância, de toda a autossuficiência e depender totalmente de Deus. Lembra que ocorreu com Pedro quando ele viu o grande milagre operado por Jesus. Ele disse: afasta de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Apóstolo Paulo disse: quem me livrará deste corpo da morte? Ele reconhece a sua total dependência de Deus. Ele reconhece que era um pecador. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu trouxe, Senhor, neste dia, uma palavra de ensinamento pastoral para todos aqueles que querem ser obreiro aprovado, Pai. Que o Senhor coloca, Senhor, gravado na tábua do coração deste meu irmão, esta primeira bem-aventurança, porque na semana que vem, Pai, eu estarei gravando, ou próximos dias, a segunda bem-aventurança, falando daqueles que que têm os seus corações quebrantados, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, que o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E assim por diante eu estarei trazendo uma mensagem, Senhor, do Sermão do Monte, no ensinamento ministerial pastoral, Pai. Eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.